Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo e esta semana, na realidade fazem 2 semanas que o Espírito Santo de Deus tem me inquietado. Vamos entregar este vídeo na presença do grande Eu Sou. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante para clamar, rogar e lhe suplicar que o Senhor, o Deus dos Hebreus, Deus Espírito Santo e Deus Jesus Cristo se manifestem e falem a minha alma, o meu espírito, o meu intelecto e também falem a vida de quem assistir este vídeo. Que a tua palavra venha nos alimentar e nos fortalecer e revelar as tuas verdades e a tua vontade. Repreenda toda investida do inimigo que venha de modo terreno contra a gravação deste vídeo e contra as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Vamos começar então a gravar este vídeo. Eu quero falar com vocês uma mensagem que encontra-se no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 6 ao 19, diz o seguinte: Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Esta aqui é a oração sacerdotal que Jesus Cristo fez, as últimas orações antes dele ser entregue para ser crucificado. Ele orou por ele e orou pelos seus discípulos. E tem várias verdades nestes versículos do 6 ao 19 do capítulo 17 de João. Mas eu quero mencionar alguns pontos muito importantes que o Espírito Santo tem falado comigo através das experiências que eu tenho vivenciado. Algo muito importante que Jesus Cristo deixa no versículo 9. O que ele diz? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus Cristo tinha essa preocupação de orar por todas aquelas pessoas que o grande Eu Sou enviou a ele, deu de presente para ele. Então ele mostrava isso de forma humilde, que ele recebeu um presente que eram os apóstolos dele, os discípulos dele, então ele tinha a obrigação, como o discipulador, de clamar, de orar e também de se santificar. Para que eles fossem santos, o seu líder tinha que ser santo, porque ele ainda mencionou isso mais à frente. Outro ponto muito importante, ele colocou o seguinte: tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Aqui no versículo 11 ele diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ele ainda estava pedindo para Deus Pai que, como ele não ficaria mais no mundo, que ele seria crucificado, ele estaria ressuscitando, mas os discípulos deles ficariam. Então ele estava clamando, pedindo
que Deus os protegesse e que os livrasse de todo o mal no mundo, e que também deixasse eles como um só. Então, quando nós temos essa responsabilidade de liderança, de sermos discipuladores, de discipular alguém, porque todos nós temos pessoas que foram confiadas a nós. Quem é chefe de família tem a responsabilidade do lar, se é um homem tem a responsabilidade com a esposa, e se o casal tem filhos, eles têm a responsabilidade com os filhos. Eles são o quê? Discipuladores. Eles são líderes dentro das suas residências, os pais de família e mães, e eles têm a obrigação de instruírem, ensinarem e até doutrinarem os seus filhos. Então, eles têm que ser um exemplo, eles têm que buscarem serem um exemplo do bem para que os seus filhos sejam do bem também. E Jesus Cristo ensinou isso clamando a Deus Pai para que desse esse suporte e cuidasse dos discípulos. Ele colocou aqui que enquanto ele estava com eles, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, ele colocou o que ele nos ensina também? Que enquanto ele estava no mundo, ele estava protegendo os discípulos. Como eu vou usar a expressão, ele protegia os discípulos como um pai protege os filhos. Mas quando ele retornasse para o reino dos céus, ele não estaria mais presente com os discípulos dele. Então, ele estava rogando que Deus os protegesse. E isso daí é algo muito interessante. Ele ainda me ensinou mais outra coisa. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Esta palavra é muito importante, porque todos nós cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo, e ouvimos muito isso dentro das igrejas, e é uma verdade, principalmente esta parte, todos os cristãos ou crentes em Cristo Jesus ou em outra divindade, dizem. O que eles afirmam? Eles dizem que aqui, ó. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então, muitos cristãos, quando se convertem, eles aprendem isso, que quando eles forem aceitar a Jesus Cristo, ou quando eles aceitaram, o mundo vai odiá-los. E aí nós somos instruídos e ensinados pelos nossos líderes que são usados pelo Espírito Santo de Deus Pai, o quê? Que quando nós nos convertemos, acontece isso, o mundo vai nos odiar. E o que Jesus Cristo disse? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Jesus Cristo deixou claro que o mundo odiava os discípulos dele, porque os discípulos dele tinham aceitado ele. Aceitaram a Jesus Cristo e aceitaram o Pai automaticamente. Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Aquele que me recebe, automaticamente recebe meu Pai e recebe o Espírito Santo ao mesmo tempo. Então, todo aquele que aceitou Jesus Cristo, ele já deixou claro que é o que nós aprendemos. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o mundo odeia essa pessoa. E quem não é do mundo, Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo ainda ensina? Que aqueles que aceitaram ele, que Deus deu, eles não são do mundo. E o mundo estaria odiando eles, que é o que acontece conosco até o dia de hoje. Ele continuou e disse, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então ele ainda estava mostrando essa preocupação dele, que ele estaria indo para o reino dos céus, e aqueles que Deus Pai deu para ele, que ele cuidou, amou e protegeu, como se fossem filhos dele. Eles estariam na terra sozinhos. E Deus e Jesus Cristo estava ensinando, mostrando que o mundo estaria odiando eles, assim como odiou a eles. Então ele pediu que os livrasse do maligno. E nós vivenciamos isso. Somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, no grande eu sou, e somos perseguidos. Muitas vezes achamos que a perseguição acontece em um outro continente, com aqueles que são presos, os cristãos, que são proibidos de pregar a palavra. Mas todo que é nascido no Espírito Santo de Jesus Cristo, que professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o maligno, o mal que comanda este mundo, como eu já falei em vários vídeos, o mal tenta usar os nossos familiares que não são cristãos, e assim usa em todos os lugares, todas as pessoas que são nascidos à carne, no sangue, nos ossos e do pó da terra,
porque nós estamos na terra. Jesus Cristo nasceu na terra. E se nós somos cristãos, o mundo nos odeia. O maligno vai usar as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo para tentar nos destruir, para tentar nos levar aos tribunais, para tentar fazer com que perdamos o emprego, para tentar fazer com que fiquemos doentes. Por quê? Porque nós estamos no mundo, nós estamos na terra, mas não somos do mundo. E Jesus Cristo deixou isto claro, que o mundo odiou a ele. Jesus Cristo foi traído, negado, ele foi preso e foi espancado e crucificado. E é isto que aconteceu com ele, o maligno tenta fazer. Ele vai usar os descendentes de Adão, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, para tentar destruir os filhos nascidos do homem, do Deus homem, que nasceu na terra, da carne e do sangue de uma mulher. Na terra, ele vai tentar destruir os filhos que nasceram deste homem com um propósito, e um homem que era o próprio Deus, chamado Jesus Cristo. Devemos estar atentos, vigiar constantemente, porque nós não somos amados no mundo. Todo que é cristão é odiado no mundo. E o inimigo usará os filhos, descendentes de Adão, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, para destruir os propósitos de Deus Pai nas nossas vidas. E ele termina dizendo: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, Deus sabia disso, e Jesus Cristo ainda clamou pedindo que ele estaria voltando, mas nós estamos no mundo, e que ele estaria nos enviando ao mundo também, mesmo nós não sendo do mundo, e nós estaríamos sendo odiados. Então imagina como é ser um cristão verdadeiro e autêntico, estar no mundo e não ser do mundo, porque nós aprendemos isso, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos o quê? Nós somos moradores do reino dos céus, nós pertencemos à família sacerdotal santa do reino dos céus. Nós não somos mais do mundo, nós não somos mais da terra, mas nós estamos ainda no mundo, e o mundo vai nos odiar. E o maligno vai utilizar as pessoas terrenas da terra para tentar nos destruir. E nós devemos clamar, fazer o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo clamou a quem? A Deus Pai, para que fortalecesse, para que protegesse, para que livrasse do mal todos aqueles que ele enviou a ele, os seus discípulos. E nós devemos começar o nosso discipulado, em primeiro lugar, com as nossas vidas. Eu aprendi muito em um curso de administração que eu iniciei, como muitas vezes eu disse, e não concluí. Eu aprendi que a nossa primeira empresa é a nossa vida. E eu aprendi isto e levei para a minha vida espiritual. A minha primeira igreja, a minha primeira missão sou eu mesma. E a gente aprende que a gente tem que clamar pelos nossos irmãos, clamar pelos nossos familiares, clamar pela nossa igreja. E se a igreja sou eu mesma, eu tenho esta obrigação de clamar por mim. Eu tenho que clamar como Jesus Cristo fez, clamar a Deus Pai, que me proteja, que me livre do mal, que retire os filhos descendentes de Adão, que são usados pelo mal para destruírem a minha vida, para me levarem para o mau caminho, para me levarem para a perdição eterna, que ele retire do meu caminho e me dê sabedoria e me encha do seu Espírito Santo para ser o sal da terra e luz deste mundo. Que Deus nos livre dos filhos de Adão que estão no maligno e que estão no mundo a serviço do mal para nos destruir. Vamos orar. Amado e bondoso Senhor Jesus Cristo, nesse instante eu entrego todos os cristãos como eu que assistirem este vídeo em tuas mãos. Livrai-nos de todos os filhos de Adão, de terrenos que não te conhecem, que são usados pelo maligno para nos destruir. Use, Pai amado, os filhos de Adão, do bem, que te aceitarem, para serem bênçãos em nossas vidas, e nos fortaleça na fé. Em teu nome santo e em nome santo de Deus Pai e do Espírito Santo de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. E que Jesus Cristo e seu Espírito Santo nos abençoe e nos fortaleça. Shalom e aleluia.